Oi gente, eu sou a Marina e no vídeo de hoje a gente vai conversar um pouco sobre mood board. Se você assistiu o vídeo da semana passada, você viu que a gente falou sobre portfólio. Então, se você não tiver assistido, eu vou deixar linkado aqui, que é importante que você assista. E dentro do portfólio, a gente conversando sobre isso, eu dei uma etapa, um passo a passo de como você pode fazer um portfólio. E uma das etapas importantíssimas do portfólio e que te ajudam a dar aquele direcionamento ali quando você está fazendo o projeto é justamente o mood board. Então, pensando nisso, que eu trouxe esse vídeo hoje para ensinar para vocês um passo a passo de como a gente pode fazer o mood board e deixar esse projeto visual super estruturado e que vai nos ajudar bastante a nos dar base para que a gente possa fazer o nosso projeto dentro da moda. Vem conferir? Bom, como eu já conversei com vocês, o mood board ele é um painel visual que a gente utiliza bastante na moda e a gente usa para fazer vários projetos. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês, no caso da criação, mas vocês podem usar para fazer outros projetos também. A gente tem que lembrar que o mood board nos ajuda a dar uma coesão maior no tema. Então, a gente usa o mood board para reunir informações das nossas inspirações e dos temas de coleção que a gente quer fazer, para que a gente possa criar uma coleção que tenha coesão, que converse entre si e que ainda conte uma história forte. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer quando a gente vai fazer o mood board é justamente escolher o tema. E para poder escolher o tema, é interessante, eu trouxe um exemplo aqui para vocês, da gente escolher uma palavra, que defina ali mais ou menos o tema que a gente quer fazer, e a partir dessa palavra, quais palavras-chave, a gente vai fazer um mapa mental de quais palavras-chave elas significam, se relacionam com aquela palavra que a gente escolheu. Aqui eu dei uma dica rápida para vocês, por exemplo, do piquenique, mas quando a gente vai fazer essa pesquisa, de qual vai ser o tema, a gente tem que relacionar com os estudos de tendência também. Por exemplo, por que eu escolhi piquenique para dar um exemplo para vocês? Porque a gente está voltando agora da pandemia, tá acabando essa questão da pandemia, as pessoas estão querendo cada vez mais sair, o ar livre. Então eu pensei num tema que pudesse remeter a isso, porque está muito conversando com o momento que a gente está agora. Então eu pensei nisso, e tudo isso vai depender também de qual é o público que você está trabalhando, se é o segmento feminino, masculino, qual é o público, todas essas coisas que eu já comentei com vocês. Mas aqui eu dei um exemplo só para vocês poderem ver como funciona esse processo. Então, recapitulando, a primeira parte é escolher um tema e você fazer um mapa mental com algumas palavras-chave que te remetem a esse tema. Você pode separar mais ou menos uns minutos até você conseguir, você pode ir colocando todas as palavras que forem vir na sua mente, sem muito julgamento, e depois só que você vai editar algumas palavras. Depois da gente fazer esse mapa mental, esse que a gente chama também esse brainstorm, de colocando essa chuva de ideias que vão vindo, essas palavras-chave que vão vindo de acordo com o nosso tema, a gente vai fazer a pesquisa de imagens. Então, geralmente, como a gente pode fazer? Eu vou lá no Pinterest, você pode usar outra plataforma também, e vou pesquisar, colocar essas palavras-chave que eu selecionei para esse tema e ver o que aparece no Pinterest, porque a partir daí eu começo a me inspirar. E lembrando, quando a gente faz essa pesquisa, a gente tenta ao máximo fugir um pouco da moda. Como eu dei um exemplo para vocês, uma das coisas que eu coloquei nas palavras-chave foi justamente a palavra verde, e eu gosto de pesquisar no Pinterest em inglês, porque geralmente aparece mais coisa, e a partir da palavra que eu coloquei, eu fui procurando coisas que me inspirassem e que me remetessem também ao piquenique, que é o tema que eu escolhi. Aí eu vou salvando essas imagens em uma pasta, que eu nomeei como mood board, para depois a gente ter esse nosso mood board digital no Pinterest. Depois de criar esse mood board, no Pinterest, como eu mostrei para vocês o exemplo, eu baixei todas as imagens para poder reunir essas imagens e formar o nosso brainstorm. Não necessariamente a gente precisa usar todas, eu gosto de separar imagens a mais, mas depois, quando a gente vai juntando essas imagens, a gente vai vendo o que mais faz sentido e o que mais vai nos ajudar a inspirar na hora que a gente está criando. Por exemplo, eu peguei essas imagens e fui no Canva, dei o exemplo do Canva, mas vocês podem usar também outro local, como o Illustrator, o Photoshop, e ir juntando essas imagens de uma forma que elas tragam uma coesão. Eu fui colocando umas cores que fizessem sentido mais juntas, eu fui colocando imagens e texturas, e eu já fui, depende do mood board,
da intenção que você quer criar o mood board, mas eu gosto de colocar algumas informações a mais, como por exemplo, eu coloquei as imagens que vão me ajudar na hora da criação depois, né, a criar texturas, a criar shapes, que eu vou falar com vocês em próximos vídeos. Eu coloco também alguns tecidos que me lembram e que eu quero utilizar esses tecidos também na coleção, então eu gosto de colocar essas amostras. E a partir das imagens eu gosto de extrair também uma paleta de cores que eu pensei inicialmente que conversaria com esse tema a partir das imagens que eu utilizei no mood board. Então eu cheguei nesse final aqui do mood board e eu quero ver o que vocês acharam, né? Se vocês gostaram, se ficou autoexplicativo e se ajudou vocês também a construir o mood board de vocês. E lembrando, né, que a partir desse mood board é que a gente começa a fazer rascunhos para demonstrar como vai ficar os desenhos, os croquis, né, as ilustrações que vão ser utilizadas na nossa criação. E a gente também usa o mood board para outras áreas, além da criação também. E se vocês quiserem que eu faça rascunhos a partir desse mood board, é só comentar aqui embaixo também.